Então, o sexto capítulo se chama Trabalho e Estranhamento. Vai cumprir um pouco essa função da gente entender melhor essa conceituação de estranhamento, né? Primeiro, o Ricardo Antunes vai começar definindo o ser social, né, nós, como um ser que é produto tanto da sua produção quanto da sua reprodução, né? A reprodução tendo o sentido de principalmente necessidades biológicas, né, para a nossa reprodução enquanto espécie, e a produção é aquilo que realiza-se pelo trabalho. Na verdade, as duas dimensões se realizam pelo trabalho, no caso humano, né, mas a produção principalmente. A gente tem nós enquanto seres humanos que realizamos trabalho, a gente tem essa especificidade da nossa espécie, que é que a gente já tem na nossa consciência um objeto antes da realização do trabalho, né? A gente visualiza esse trabalho. A gente possui conhecimento concreto sobre o que a gente quer produzir, né? Mesmo quando a gente não manja muito o que a gente está indo fazer e tal, a gente sempre visualiza na nossa mente o que a gente está buscando fazer, né? Então, esse processo é o que nos humaniza, né? Ter essa visualização, ter essa capacidade de pensar todas as dimensões do objeto que a gente quer realizar é o que nos humaniza enquanto ser social, é o que nos realiza enquanto ser social, né? E é aquele processo que os marxianos vão estar dizendo que é o momento em que a gente transforma nós mesmos e a natureza, né? Ao transformar a natureza. Então, na sociedade capitalista, que é o que a gente vive hoje, o trabalho é necessariamente estranhado, né? A gente tem um grande desenvolvimento da capacidade humana, a capacidade humana de produzir, não de outras coisas. Só que esse desenvolvimento impede o desenvolvimento da personalidade humana, né? Daquilo que nos torna subjetivos na realização de trabalho concreto, né? E a gente deixa de ter o trabalho enquanto realização humana e passa a ter o trabalho como via de produção de mercadoria, que é uma coisa diferente, né? Eu não estou mais produzindo a mim mesmo e reproduzindo a mim mesmo. Eu estou produzindo uma mercadoria, né? Tu tá desvirtuando e desumanizando esse processo criativo. Quanto mais esse sistema capitalista produz, ele menos tem para consumir, né? Quanto mais formado o produto, mais deformado é o trabalhador. Então, a gente, quando é um trabalhador produtivo dentro do sistema capitalista, quando a gente é um operário que dá full na fábrica, quanto mais a gente tem capacidade de produção, mais explorado a gente é, menos a gente tem capacidade de consumir os produtos dessa produção. E, portanto, quanto mais está formado o nosso produto, mais deformado nós estamos, né? Quanto mais se extrai essa produção da gente, mais isso, ela é extraída de nós, ela é retirada da nossa subjetividade e ela vai nos deformando enquanto ser humano, né? Isso principalmente porque o resultado do nosso trabalho, nosso produto, é algo alheio a nós, né? O mesmo vale para o processo produtivo. Eu não estou fazendo isso para me produzir e para me reproduzir. Eu estou fazendo isso para sobreviver, para gerar lucro para outra pessoa, né? Eu não estou sendo sujeito do meu trabalho. Tanto que o trabalhador hoje só se sente realmente consigo quando ele está fora do trabalho. A gente cria essa cultura, né, de repudiar o trabalho. Ok, tem 1% da humanidade que ama seu trabalho, está super feliz, não se sente explorado, beleza. Mas quando os trabalhadores conhecem que chega segunda-feira, na hora que eles acordam, até sexta-feira de noite, tudo que eles querem é o final de semana. Tudo que eles querem é a folga, tudo que eles querem é o final do ano para as férias, tudo que eles querem é o carnaval, né? A gente repudia o trabalho, né? Principalmente porque o trabalho, por mais que a gente tenha um salário, por mais que não tenha um chicote nas costas da maioria de nós, o trabalho capitalista é um trabalho forçado, né? É um trabalho que serve só para a gente satisfazer as necessidades da nossa vida fora dele. O trabalho está separado da nossa vida real. Aquele debate que o Ricardo traz em outros artigos, principalmente da questão do tempo dentro do trabalho, o tempo fora do trabalho, né? O tempo de trabalho só serve para alimentar o tempo fora do trabalho. Ele não é um tempo de vida, por assim dizer. Como se a gente pausasse nossa vida 8 horas por dia para poder as outras 16 horas ter algum semblante de vida. Então, essa ideia do capitalismo de que a gente trabalha para viver é muito diferente de uma concepção mais libertária de trabalho, onde o trabalho é a vida, né?
esse trabalho para viver é uma abstração da nossa natureza pessoal, né? Uma desumanização de nós mesmos, porque o que nos faz humanos é o nosso trabalho, né? E a partir do momento que a gente está trabalhando para viver e não trabalhando enquanto vida, nós estamos nos estranhando a nós mesmos. Nós estamos estranhando a nós mesmos, de nós mesmos e para com os outros companheiros humanos, né? A gente passa a se tornar um simples meio para uma outra pessoa. Então, a gente vai estar realizando exclusivamente o trabalho abstrato, que é aquele trabalho que produz mais-valia, né? É um trabalho só para nos manter vivo. E a gente vai e com isso nós reduzimos o homem a um animal natural, né? Como assim um animal natural? Não estou falando de uma maneira negativa, mas é que o animal natural ele executa coisas, ele se mexe na natureza para se manter vivo e é só isso. A gente vai um pouco além da mera subsistência. A gente quer lazer, a gente quer cultura, a gente quer diversão, a gente quer amor. Isso são coisas que nos levam além só das necessidades básicas biológicas para viver. Isso são coisas que nos tornam humanos e a gente encontra isso através do trabalho, né? Quando a gente só realiza trabalho abstrato, que serve para mais-valia, ele perde a dimensão útil dele. Útil não estou falando, eu faço ferramentas, meu trabalho é útil. Não, é útil para a tua vida de verdade. Né? Tu está tendo uma utilidade na tua vida, além de receber uma grana irreal para se manter vivo, né? E quando a gente não está realizando um trabalho útil e ao mesmo tempo o trabalho é o nosso meio de socialização, a relação entre homens, entre pessoas, torna-se uma relação entre coisas. A nossa relação humana ela é mediada por objetos, né? Por materialidades alheias a nós. Essa bizarrice, né, da dialeticidade da produção capitalista coloca que individualidades só são possíveis porque há desenvolvimento, meio que uma justificativa, né, do capitalismo, e necessariamente dentro dessa produção nós vamos ter esse estranhamento entre nós mesmos e as coisas e os demais, e também o estranhamento das nossas próprias relações e habilidades, né? Quando tu tem, sei lá, um torneiro mecânico muito bom, ele é um torneiro mecânico muito bom para produzir lucro para outra pessoa que é dona da fábrica, né? Ele não está a serviço dele realmente as habilidades de torneiro mecânico dele, né? Isso é uma das bizarrices do capitalismo. Aí o Ricardo Nunes vai mudar um pouco o tom, vai colocar que a nossa estratégia primitiva de desenvolvimento, que isso é um estágio primitivo de desenvolvimento, né? Esse capitalismo. Um estágio primitivo de desenvolvimento onde não há plenitude das nossas relações, né? E vai dizer que tem muita gente que acha que num tempo anterior, no comunismo primitivo, né, a gente tinha uma plenitude das nossas relações, a gente estava bem desenvolvido socialmente. Então é meio que um parêntese que o Ricardo vai colocar de dizer que é ridículo a gente ter uma noção assim de que a gente tem que voltar à era pré-capitalista, né? Então, porque ela seria legal, porque ela seria pura, porque ela, enfim. Sempre a gente está analisando pelo materialismo dialético, gente. Não existem Cs na história do materialismo dialético, não existe voltar atrás na história. A gente caminha para frente. Às vezes a gente caminha por um mar de arame farpado, às vezes a gente caminha cambaleando, mas nós caminhamos para frente. E também ele vai, para concluir, né, ele vai colocar que se hoje há salário e jornada reduzida, a mais-valia, o sentido da vida, nos é extraído de uma outra maneira, né? Tem gente que acha que o desenvolvimento é uma coisa necessariamente positiva e que vai diminuindo a importância do capitalismo. Se na Revolução Industrial a gente tinha crianças de 12 anos trabalhando jornadas de 14 horas e hoje, pós-reforma trabalhista do Brasil, a gente só tem crianças de 14 anos trabalhando 8 horas por dia, isso é um avanço, certo? Sim, mas os lucros do capitalismo não diminuíram com esse avanço, inclusive eles aumentaram. O capitalismo inventou uma outra maneira de estar nos extraindo essa mais-valia. E uma dessas maneiras principais é a cultura do consumismo, né? Que o capitalismo vai estender o nosso estranhamento para a manipulação de todas as necessidades, né? Chega um momento em que a gente nem sabe mais o que a gente precisa, né? Eu preciso de um liquidificador, preciso de um iPhone novo, preciso de um micro-ondas, preciso de um fogão elétrico também, e eu vou precisar de um forno, eu vou precisar também de um forno elétrico. Então, a gente vai nos estranhando até nossas necessidades básicas, né? E tem uma frasezinha que é um pouco abstrata demais, mas eu gostei de extrair do texto, de que o capitalismo tem um objetivo para a classe trabalhadora, né? Que
que é da gente ter o suficiente para querer viver e somente o dever querer viver para ter, né? Então a gente tem que ter o suficiente para se manter vivo e a gente tem que se manter vivo para buscar consumir, basicamente, né? Então, para concluir, o Ricardo Antunes vai dizer que uma emancipação real, né, uma emancipação desse estranhamento, se dá por uma nova forma de trabalho e produção que a gente tem que buscar e que é fundamental para isso a gente descoisificar e libertar, né, o tempo de não trabalho, né, o tempo fora do trabalho. Quando a gente descoisifica ele, é uma ideia de combater o consumismo, né, o fetichismo da mercadoria que se consolida como uma cultura na sociedade contemporânea, a gente vai passar a conseguir compreender melhor o nosso trabalho, dar um pouco de sentido ao trabalho, né? Sair do viver para poder ter e ter para poder viver. Mais ou menos isso.